Bom dia, pessoal do segundo ano A, estamos aí, dando continuidade às nossas aulas. Essa é a aula 02, que a gente tem não presencial, em meio online. Pessoal, mantivemos o nosso formato, como eu falei para vocês no outro vídeo, certinho? Espero que estejam todos bem. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre os bandeirantes. Professor, será por que a gente estuda esse pessoal aí? Qual seria o motivo desse estudo? Certo? Antes de falar sobre isso, se ouvir aí no fundo, a música aí é Lud Souza, um reggae para poder deixar a nossa manhã bem tranquila, mas não sonolenta, viu? Vamos lá, pessoal, os bandeirantes. A gente hoje vai estar falando sobre esses que foram os desbravadores do nosso Brasil. Desbravadores, professor, mas não foi ali os portugueses e tudo mais, mas não estou falando do nosso Brasil litorâneo não, mas sim do nosso Brasil no interior, certo? Eles foram os responsáveis pela ocupação do interior do nosso país, e hoje em específico a gente vai estar falando sobre na verdade dois, pai e filho, o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Pessoal, é o seguinte, ele é importante por quê, professor? Por que essa figura, no meio de tantos bandeirantes, é importante? Ele, na verdade, é responsável pela ocupação do interior de Goiás, certo? Então, ele é responsável tanto por Minas quanto por Goiás, essa ocupação, essa criação de uma comunidade ali, de uma vila, que Goiás era conhecido como Arraial de Santana, certo? E ele foi responsável por estar ocupando essa região. Pessoal, é o seguinte, sobre material relacionado à história de Goiás. O material relacionado à história de Goiás é sempre escasso, se a gente for pensar. Mas não tem material? Tem, mas não é com tanta amplitude como se tem relacionado a outras histórias, outras áreas do conhecimento, por assim dizer, relacionada a determinado estado. Tá? Então, assim, a gente tem alguns materiais, a gente encontra um material muito bom em faculdades como o USP, o FG, que contam a história de Goiás de forma a utilizar alguma particularidade, escravidão, agricultura e tudo mais, movimentos sociais. Mas é material denso, certo? Muito extenso e muitas das vezes de difícil compreensão para o aluno. Então eu indico aí alguns sites sempre relacionado à história que pode estar ajudando. Um deles que eu indico é o sohistoria.com.br e o outro é Brasil Escola. São dois textos que a gente vai trabalhar sobre o Anhanguera. A gente vai conhecer um pouquinho dele através dessa visão. Pessoal, assim, quando a gente vai ler um texto, a gente tem que ter uma certa criticidade, certo? Ou seja, tem que colocar a nossa visão crítica nesse texto. Nem sempre ele vai ser a verdade absoluta. Então, quando eu vou ler um texto, não que só a história não tenha algumas particularidades que deixam de ser falados, ou talvez que colocam um certo exagero e tudo mais, não é que não seja, na verdade até tem, mas eu como professor e pelas leituras que eu já tive e sempre estou fazendo a cada dia, eu pego e coloco a minha visão crítica em cima do texto, e assim a gente analisa ele de forma melhor. É o que a gente vai fazer na aula de hoje, do Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Pessoal, um dos principais desbravadores do ciclo do ouro em Minas Gerais e Goiás. O texto se inicia dessa forma. Bartolomeu Bueno da Silva, que nasceu em 1672 e morreu em 1740, nasce em Parnaíba, isso no Piauí. Herda do pai o nome e o apelido de Anhanguera, que é Diabo Vermelho, dados pelos indígenas. Esse Anhanguera, que significa Diabo Vermelho, ele tem uma história bem interessante, e o texto acho que vai trazer isso aqui agora. Então, assim, esse apelido é dado pelos índios, certo? Muitas vezes você vai ver estátua do Anhanguera, ou uma avenida, ou uma rua, justamente até uma rede de televisão,
nesse sentido, se chama Anhanguera, é justamente por causa desse apelido dado pelos índios. Olha só, segundo alguns historiadores, seu pai teria enganado os índios ateando fogo em uma certa quantidade de álcool e ameaçando incendiar os rios. Álcool ou água ardente, alguns historiadores dizem. Com apenas 12 anos, Bartolomeu acompanha o pai em uma expedição ao território goiano. Na ocasião, espalhava-se a lenda sobre a suposta existência de ouro e pedras preciosas na Serra de Martírios. Em 1701, se fixa em Sabará, em Minas Gerais, indo mais tarde para São José do Pará, Pintagui, atraído pela descoberta do ouro na região. É nomeado fiscal do distrito, mas a Guerra dos Emboabas o força a retornar a Parnaíba. Em 1722, parte de São Paulo em mais uma expedição e durante 3 anos explora o sertão de Goiás. Pessoal, sempre regado a tereré, né? Para nos hidratar. E é o seguinte, pessoal, olha só. O bandeirante, né, Anhanguera, ele tem uma história ligada a Goiás, justamente foi o período em que a expedição teve-se muito sucesso. Certo? Ele conquistou riquezas aqui e ao mesmo tempo se deu o processo, o início do processo da ocupação do território de Goiás. Continuando no texto, ele vem para o sertão e é acompanhado de 2 religiosos beneditinos e um franciscano, 20 índios, 30 cavalos, 152 armas, além de levar munição e alimentos. Encontra algumas jazidas de ouro no Rio dos Pilões e pequenas amostras no Rio Claro. Esse aí é o que ele encontra durante suas expedições aí no início dela. E é acompanhado, você pode olhar que em particularidade ele é acompanhado pelos índios, 20 índios, pessoal. Essa é a grande questão. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas qual foi o papel do índio nesse processo? Além de ser massacrado, além de contrair doenças, o que o índio teve de papel nesse processo? Muitos deles ajudaram certos bandeirantes. Forçado? Algumas vezes sim, mas outras vezes nem tanto. Vou baixar um pouquinho o som aqui para a gente estar melhorando, né, a nossa aula, e vou dar uma pausada no vídeo. Retomando aí, pessoal. Então é justamente isso aí, certo? Para poder a gente compreender os índios nesse processo, eles tiveram esse papel também de conduzir, de direcionar os bandeirantes em determinadas regiões, onde eles conheciam muito bem, certo? Esse é o papel do índio também, né? Não só isso, ele foi um grupo que muitas das vezes foi massacrado, né? E foi dizimado, né? Boa parte da sua população. A gente não pode suavizar isso aí, certo? Mas também a gente tem que falar o que tem dentro da história, quais foram os papéis exercidos por esse grupo, certo? A história nos traz isso, nos traz essa facilidade de acompanhar fatos históricos, certo? De analisar certas questões. Continuando aí, pessoal. Nas situações de busca em que nada encontravam, Bartolomeu dizia: ou descobrir o que buscava ou morrer na empresa. Então assim, ou ele tinha algo muito fixo na mente dele, que é ou ele descobria o que ele buscava ou ele ia morrer nessa empreitada, né? Aqui no texto eu não entendi a palavra empresa, né? Ou talvez seja uma nomenclatura que se utilizava no momento, mas seria mais ou menos dessa forma: morrer nessa empreitada. Finalmente encontra ouro em abundância no Rio Vermelho e volta na região em 1726, já como capitão-mor das Minas. Então assim, no momento que um bandeirante encontrava ouro, e isso foi particularmente experimentado por Bartolomeu Bueno da Silva, que ele encontrava ouro numa região, ele ganhava prestígio perante a coroa. Isso aconteceu com ele, né, quando ele encontrou ouro na região do Rio Vermelho, em Goiás. Nesse momento ele encontra, se enriquece, depois volta aqui como capitão-mor, que é um título
dado pela coroa portuguesa. Continuando aí, ganha sesmarias do rei português Dom João V, bem como o direito de cobrar passagem nos rios que levam às minas de Goiás. Então, sesmarias seriam as terras, certo? Repartições de terra. Ele ganha essas sesmarias, ele ganha esses terrenos, esses lotes. Claro, quando eu falo terreno e lote, pessoal, não é a medição que nós temos hoje, certo? A gente fala, nossa, um terreno tudo 12 por 40, 12 por 30, não. Um terreno que eu falo é parte do estado de Goiás. A sesmaria seria o estado ali, parte do estado de Goiás, ou quase ele todo. Ele recebe o direito dessas terras e também ele recebe o direito de cobrar impostos na passagem dos rios, certo? Se a pessoa precisasse navegar por aqueles rios ali com embarcações, ou precisasse atravessar os rios, ele teria que pagar impostos a Bartolomeu Bueno da Silva. Isso foi dado pelo rei português Dom João V. Olha só, perder o poder à medida que a administração colonial se organiza na região, né? Foi um fato que aconteceu com ele perde o poder, morre pobre na vila de Goiás. E assim, apesar de ter conquistado grande glória, né, e de ter conquistado grande poder, quando o sistema colonial vai se organizando, ele vai perdendo esses poderes, certo? Ele vai perdendo o próprio poder, tanto político, né, por assim dizer, quanto financeiro também, que o patrimônio dele vai sendo perdido neste período. Pessoal, isso aí são as informações que é trazido no texto para vocês do site Só História. E assim, eu acho bastante interessante, mas bem resumido as informações. Porque justamente que a gente não tem pesquisas tão amplas assim relacionadas à história de Goiás. Você tem um acervo enorme, né? Você acaba que no fim você não tem tanto acervo assim. Claro que, igual eu falei, existem alguns acervos que você encontra em teses de universidade, teses de doutorado, dissertação de mestrado. Você pode até encontrar algum material falando sobre certa particularidade, né, do estado de Goiás. Mas, por exemplo, aqui a gente tem em Caiapônia Torres do Rio Bonito, que conta um pouquinho sobre a história de Caiapônia. Mas é um livro, né, que publicaram, um livro, eu tenho lido ele, é bom, o livro é bom, certo? Conta a história de Goiás. Eu acredito que seja um dos que formam esse pequeno acervo sobre a história de Goiás, e no caso a história de Caiapônia em específico, certo? Outro livro aqui, outro site, outro texto, né? Chama do Brasil Escola. O site é o Brasil Escola, o texto História de Goiás. Começa falando, né, a introdução da seguinte forma: com o movimento dos bandeirantes acentuado no século XVIII na região do interior do Brasil, mais conhecido como Sertão, passou a ser ocupado pelos bandeirantes. As bandeiras tinham como principais objetivos tanto a procura dos povos indígenas para escravizar, quanto a busca de metais preciosos. A gente vê que no caso de Bartolomeu, principalmente, né, o principal foco dele era a busca do ouro, né, dos metais preciosos. Na década de 1690, os bandeirantes conseguiram encontrar ouro na região que posteriormente foi chamada de Minas Gerais, né? E essa região de Minas Gerais, na verdade, dentro do nosso país, foi a região que mais trouxe ouro para a coroa portuguesa e que teve mais fama nesse sentido, na busca de metais preciosos, viu? Outra localidade onde o ouro foi explorado no ano de 1719 foi no povoado de Cuiabá, capital do atual Mato Grosso. Sendo assim, os bandeirantes logo pensaram no território que se encontrava entre Minas Gerais e Cuiabá, o futuro Goiás. Então aí foi a partir dessas explorações que teve uma visão relacionada a Cuiabá, de acordo com o site, relacionada a Goiás, quer dizer. Os bandeirantes também conseguiram encontrar e explorar esse valioso metal precioso na região entre as duas minas de ouro.
No ano de 1682, o sertanista bandeirante Bartolomeu Bueno organizou uma bandeira rumo ao sertão brasileiro. Com seu filho de 12 anos de idade, rompeu o mata dentro e chegou ao interior do Brasil. Eu falo muitas das vezes aí, no próprio vídeo, né? Eu falei e falo para os alunos que na verdade são dois Anhangueras, o pai e o filho. E eles ficam famosos devido à ocupação do estado, e o filho acompanha o pai com 12 anos de idade, depois volta ao local. E o que eu acho interessante é que, imagina um adolescente de 12 anos acompanhando uma expedição no meio da mata, com formiga, com animais peçonhentos, com insetos e tudo mais, assim, e com feras também, né, que se encontra, cobra e tudo mais. Então, assim, acaba que no fim a gente imagina essa cena, né, o pai levando o filho de 12 anos para essa expedição que dura 2, 3 meses. Tem vezes que eles saíam, durava até 3 anos, certo? Uma expedição. Então era um contexto muito assim complexo, muito interessante de se estudar, que é o contexto dos bandeirantes em si. E do caso do Anhanguera não é diferente. Ele se embrenha nessa mata com um filho mais novo. Imagina essa situação, né? Um filho de 12 anos de idade acompanhando o pai nessa expedição com todos os perigos. Podia passar fome, podia ser morto também, porque muitas vezes a expedição era acompanhada por pessoas diversas, né? E talvez essas pessoas não teriam tão boa intenção assim, certo? Nem bons pensamentos. Vamos lá, continuando no texto. Com a morte de Bartolomeu Bueno, tanto a data quanto os motivos dessa morte são imprecisos, viu, pessoal? Então ninguém sabe como que o Anhanguera pai morreu, né? De forma a não ter registros precisos, é meio impreciso, tem-se cogitações. Seu filho Bartolomeu Bueno da Silva tentou refazer a expedição de seu pai cerca de 40 anos depois, viu? Isso com 52 anos de idade, em 1722. O Anhanguera, como ficou conhecido, Bartolomeu Bueno da Silva, conseguiu encontrar e explorar ouro nas margens do Rio Vermelho em 1725. Primeiramente fundou o povoado da Barra e depois o Arraial de Santana, que se tornou o estado de Goiás. Com a grande quantidade de ouro que foi extraído das minas, o Arraial, por sua importância econômica para a coroa portuguesa, foi levado à categoria de vila. Em meados de 1750 ficou denominado de Vila Boa de Goiás. Então aí que veio o nosso nome, a nossa origem, né, através dessa exploração do ouro, né, às margens do Rio Vermelho. Então Bartolomeu explora esse ouro, o texto nos traz também essas informações. E até o ano de 1749 não existia Goiás. O território pertencia à capitania de São Paulo. Somente a partir dessa data que surgiu a capitania de Goiás. Os principais povoados e arraiais surgiram no momento da mineração, no século XVII. Constituíam-se de núcleos urbanos instáveis e irregulares. O primeiro governante enviado à nova capitania foi Dom Marco de Noronha, conde de Arcos. Então essas foram as informações que traz o texto aí, né? Traz essas particularidades, como que se formou esse território. Ele cresce, né? As vilas, os arraiais, por assim dizer, eles crescem de acordo com a mineração, ia formando arraiais por causa da mineração, a busca de ouro. A busca de ouro sempre é motivo de povoação também, viu, pessoal? A mineração em Goiás teve o seu ápice em 1750, de 751 a 1770. Viu? A extração e exploração do ouro foi diminuindo drasticamente do ano de 1770 adiante. A mineração entrou em decadência, o que provocou o abandono de muitos povoados goianos. Muitas das vezes é o que acontece. Você tem uma exploração do ouro, certo? Muito grande, junta povoamento nesses lugares e posterior esses lugares são abandonados ou se formam vilas e comunidades, certo? É assim que surgem os estados que nós conhecemos, as cidades também. O movimento de independência do Brasil no século XIX não alterou o quadro social e econômico de Goiás.
alguns grupos oligárquicos se destacaram durante o período imperial e permaneceram no poder até as primeiras décadas do século XX, como os Bulhões, o Fleury e os Caiado. Olha só, pessoal, hoje nós temos o governador Ronaldo Caiado. A família Caiado, na verdade, esse sobrenome aí, ele já vem desde esse período da coroa, né? Desde esse período, esse sobrenome, ele já vem com o peso de ser grandes oligarcas, ou seja, grandes fazendeiros. No ano de 1818, por carta régia de Dom João VI, a vila tornou-se cidade de Goiás, né? A carta, o documento oficializou como cidade. Após a mineração, a economia goiana no século XVIII e XIX passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e agricultura. No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica. Porém, durante as 3 primeiras décadas desse século, Goiás continuou atrelado à política oligárquica da Primeira República. Aí já entra, o texto entra aí principalmente, né, na Primeira República e nos traz um panorama relacionado a essa Primeira República e a história de Goiás, né? O texto ele vem falando, né, o artigo do Brasil Escola, ele fala sobre a história de Goiás. Aí ele traz um pouco sobre a história de Bartolomeu Bueno, mas aí depois ele entra na parte de Primeira República. Certo, pessoal? Essas são as informações do texto. Posterior, ela entra na parte de Primeira República, da escravidão e tudo mais. A gente até pode ver isso no próximo momento aí. Mas a gente está estudando a vida do Anhanguera, então essas são as informações relevantes que tem no artigo do site, certinho? Então assim, pessoal, o Anhanguera teve grande importância na ocupação do território de Goiás, né? E ele foi o responsável por dar início a essa ocupação e início a essa formação do nosso território. E aí, pessoal? Tá tudo tranquilo, beleza? Conseguiram compreender? Espero que sim, né? Essas perguntas vão ser respondidas, né, sobre compreensão de vocês posterior a vocês estar vendo esse vídeo. Certinho, pessoal? Encerramos a nossa aula de hoje, né, sobre os bandeirantes, esse ícone Bartolomeu Bueno da Silva, né, que é um ícone da nossa história. Não temos como retirar ele da nossa história de Goiás, e na verdade ele é um símbolo da construção da nossa história. A gente estudou um pouquinho dele nessa aula e finaliza a nossa aula aí. Um abraço aí do professor Danilo Manfrim e até a próxima aula.